Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Sua atenção é para nós um motivo de muita gratidão a Deus. Acomode-se, vamos em frente. No último programa falamos sobre Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sobre uma das metáforas a respeito da oração de alguém batendo do lado de fora da porta até que seja atendido. No programa de hoje falaremos sobre outra metáfora referente à oração. Nesta metáfora estamos do lado de dentro da porta e Deus está do lado de fora batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essas palavras foram dirigidas à igreja de Laodiceia. E no caso deste versículo, somos nós que batemos a porta de Deus ou é Deus que bate a porta do homem? Vamos pensar um minuto sobre oração. Vamos começar pelo começo. O que é oração? Oração é uma conversa com Deus. E se você é um bom conversador, é um bom ouvinte. Uma boa conversa é feita de duas ações, ouvir e falar. Meu professor sempre dizia, o pastor João Colenda Lemos, ele sempre disse, o bom pregador é um bom ouvidor primeiro. Bom, se a oração é uma conversa com Deus, ela também possui estas duas dimensões, ouvir e falar. O diálogo de Deus com o homem, registrado em Gênesis 3, começou com as perguntas: onde está você? Quem lhe disse? Você comeu do fruto? Que foi que você fez? Em toda a Bíblia observamos Deus fazendo perguntas ao homem. Será que Deus faz perguntas ao homem porque não sabe as respostas? Não, Deus faz perguntas ao homem para iniciar um diálogo. No capítulo 4 de Gênesis, descobrimos que o homem começou a invocar o nome do Senhor. O homem só começou a bater a porta de Deus no final do capítulo 4 de Gênesis, mas Deus já tinha começado a bater a porta do homem há muito tempo. Na verdade, quando batemos a porta de Deus, estamos apenas respondendo à batida de Deus à porta do nosso coração. Ele toma a iniciativa de conversar conosco e, basicamente, é isto que significa orar. Quando você pensa na oração como o homem batendo a porta de Deus, você pensa no pedir, buscar e bater. Mas será que a história acontece ao contrário? Da nossa parte é ouvir e abrir a porta da nossa vida para Deus. O escritor Hugh Hallesby escreveu um livro muito bom sobre a oração, intitulado Oração, que se baseia totalmente no versículo de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A oração não é apenas você batendo à porta de Deus. Também é Deus batendo a sua porta. A oração não é apenas você passando umas tarefas para Deus executar, nem informações que ele ainda não sabia, nem conselhos dos quais ele precise. Não, isto não é oração. Mas então, o que é oração? De forma geral, oração é eu abrir a minha vida para o que Deus quer dizer e para o que Deus quer fazer em mim, através de mim. Oração também é uma questão de abrir a porta da minha vida para o Cristo vivo e ressurreto e ter comunhão com Ele depois de tê-lo recebido em meu coração. O apóstolo Paulo escreveu no capítulo 4 da carta aos Filipenses assim, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aprendeu, Aprendeu com quem? Em um diálogo com Deus, na oração. Tem uma hora que sou o ouvinte e ouço a voz de Deus. Quantas vezes Jesus falou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça? O profeta Isaías escreveu, trago o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. O que ele quis dizer com isto?
Ele não se referiu ao cego e surdo, literalmente, mas se referiu àqueles que não ouvem a voz de Deus, que leem as Escrituras, mas não enxergam nada. No início do meu ministério, fui influenciado por uma denominação que se iniciou na Inglaterra há muitos anos, chamada os Quakers. Para eles, o ouvir é muito importante. O silêncio é parte crucial em suas reuniões. Eles ouvem e ouvem a voz de Deus. Será que podemos mesmo ouvir a voz de Deus? Será que Deus nos diz em que erramos, repreende-nos, disciplina e orienta? Se a palavra de Deus é verdadeira, então Ele faz tudo isto. Mas será que Deus faz tudo isso mesmo? Estamos chegando à essência da oração, porque oração não é apenas pedir, buscar e bater. Também é ouvir e abrir nossas vidas para Deus. Será que a oração para você é somente uma forma de receber? Pense nisso sob a perspectiva da palavra de Deus. Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A oração nos aproxima do trono da graça. Você se aproxima do trono da graça e recebe a misericórdia e a graça de Deus para os momentos de necessidade. Você deve estar lembrado que enfatizamos que recebemos a misericórdia para as ocasiões em que erramos e a graça para nos ajudar a suportar as dificuldades. É isso que você entende por oração? Já a segunda dimensão corresponde a Deus batendo e falando ao seu coração. Você compreende esta segunda dimensão da oração? Será que a oração é só bater a porta de Deus? Não. Também é Deus batendo a nossa porta. Você quer abrir a porta para Ele? Uma das formas pelas quais Deus derrama sua graça é através do próprio Jesus Cristo, o Cristo vivo e ressurreto. Para explicar melhor, você o recebe na sua casa, na sua vida e no seu coração. Depois que você o recebe, a próxima pergunta é: o que você vai fazer com ele? Será que você vai dizer para ele ficar do lado de fora, lá no quartinho de fora? Muita gente tem por aí o quartinho da empregada, né? Será que é para ele ficar por lá? Um homem preparou um folheto cujo título era Meu Coração, Lar de Jesus. O folheto dizia que depois que você recebe Jesus Cristo na sua vida, deve deixá-lo à vontade para entrar em todos os cômodos da casa. Você não pode limitar um ou outro quarto para ele, não. Quer dizer, você deve abrir todas as áreas da sua vida para Deus, ter um relacionamento muito aberto com Ele. Encontramos esta metáfora em Apocalipse capítulo 3. Quando Jesus entra na sua vida, ocorre uma revolução no seu sistema de valores, e por isso você recebe o desafio para se arrepender. A palavra arrepender significa repensar, mudar sua opinião e atitude em relação às coisas que você sempre faz ou sempre fez. Porque a maneira como Jesus Cristo pensa e os valores dele é que passam a importar na sua vida. Eu vou logo avisando, os valores de Jesus são diferentes dos seus e dos meus. Por isso, quando você está em conflito com o que a Bíblia diz, arrependa-se, você precisa realmente então repensar. Alinhe sua forma de pensar e os seus valores aos de Jesus. Em outras palavras, confesse. Confessar significa dizer a mesma coisa que Jesus diz. Outro conceito encontrado nas Escrituras é o conceito do descanso. Lemos em Hebreus: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Existe, portanto, um descanso para o povo de Deus. Devemos ser diligentes para entrar nesse descanso. Os que creem entrarão no descanso. Para isto, precisamos descansar das nossas obras. Então, o que acontece quando nos aproximamos do trono? Recebemos o descanso. Descansamos nele, naquele que é, que faz e que quer fazer. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Esta é mais uma descrição do que a oração, e junto com a descrição temos mais uma prescrição. Outra maneira de dizer isto é: eu não sou, mas ele é, e eu estou nele, e ele em mim. Eu não posso, mas ele pode, eu estou nele, e ele em mim. Eu não quero, mas ele quer, e eu estou unido a ele. Estou descansando em que ele é, e no que ele pode e quer fazer. Se você viver esses 4 segredos espirituais, poderá olhar para trás e dizer: eu não fiz. Ele fez, porque eu estava descansando nele. Eu estava nele e ele em mim.
A Bíblia mostra 2 tipos de oração. Um tipo é a oração corporativa, 2 ou 3 pessoas reunidas em oração em nome de Jesus. Se 2 ou 3 concordarem em alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, coisas incríveis podem acontecer através da oração corporativa. Mas, na minha opinião, o tipo de oração mais importante é a oração pessoal. O que você acha? Que tipo de oração trouxe uma experiência mais marcante na sua vida? A razão pela qual os apóstolos pediram que o Senhor os ensinasse a orar foi porque Jesus estava sempre orando. Ele estava sempre de joelhos, orando nas montanhas até as 4 da manhã. Quando eles manifestaram o desejo de aprender a orar, como Jesus, não estavam interessados em nenhuma reza mecânica, não. Eles queriam aprender o tipo de oração que fazia Jesus até de madrugada. Jesus ensinou que a oração mais importante não é aquela que é feita na frente de todo mundo, mas sim aquela que é feita sem que ninguém ouça, em secreto. A maioria das descrições de oração que vimos e as respectivas prescrições são para serem aplicadas na oração que você faz sozinho, no seu quarto. A oração pessoal. Agora o desafio é aplicar essas descrições e prescrições que as acompanham e começar a pedir, buscar e bater a porta de Deus. Foi isso que Jesus ensinou. Você vai ver que essa não é a única dimensão da oração. A oração também se manifesta com o Cristo vivo e ressurreto batendo a porta da sua vida. Você está ouvindo-o bater? Está ouvindo a sua voz? Ele quer se comunicar com você. Jesus falou, eu sou a porta. Jesus é a porta que nos leva à presença de Deus. Através de Jesus temos um novo e vivo caminho para a presença de Deus, conforme disse o autor do livro de Hebreus. Jesus é a porta para entrarmos na presença de Deus. A Bíblia também afirma que Jesus é a porta através da qual passa tudo que Deus tem para nós. Tudo que recebemos de Deus passa primeiro por Jesus. Foi Jesus quem deu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. É Ele quem dá os dons. Verifique isso nas Escrituras e confira que Jesus é a porta que abre para os 2 lados. Sabe, eu o desafio a bater a porta de Deus através da sua oração pessoal. Não se satisfaça com o que você tem, não. Continue pedindo e buscando. E depois ouça Deus batendo a sua porta, porque isso também é oração. Passamos tão pouco tempo em silêncio, sabe? Muito pouco tempo em silêncio, meditando, procurando ouvir Deus, sentir Deus falar conosco. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Esse é o recado do Senhor para nós. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Eu espero você para o nosso próximo programa. Até lá, Deus o abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.